Vamos lá se Sim, aparece. senhor. Gravando, chega a mensagem aí para vocês. Bom, então a gente vai fazer uma revisão do estudo da circunferência, né? Para a gente, eu vi que alguns exercícios que me postaram aí, com algumas dificuldades, e aí vocês vão perguntando aí conforme for a aula. Então hoje vai ser uma aula bem tranquilona, bem sossegada, e graças a Deus a gente está dentro do conteúdo. E aí, galera, depois que a gente acabar essa aula aqui, eu vou postar um trabalhinho para a gente fazer para a próxima semana, porque assim, além de a gente estar tendo aula, nós precisamos encerrar o trimestre, né? Agora no final do mês acaba o trimestre. E a gente precisa ter conteúdo para ter algo avaliativo para vocês, tá? Mas isso aí é bem tranquilão, eu vou postar lá, vocês vão ver, tá? Então, povo, sem delongas, vou puxar minha famosa luzinha preta aqui. Esse rostinho esbelto que vocês estão vendo agora vai se sumir. E eu vou aparecer uma telinha preta, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, galera. Peraí, galera, que eu preciso... Para eu compartilhar, eu preciso abrir o negócio, né, povo? Peraí, só um minuto, povo, que eu entrei aqui e no fim não abri. Tá de boa. Aí, povo, que eu estou finalizando aqui, a gente já começa. Bom dia, professor. Bom dia. Quem me fala? A Amanda. Bom dia, Amandita. Tudo tranquilo com a senhorita? Bom dia, tudo sim. E o cabelo? Continua verde? Aham, e bagunçado, despenteado, de pijama. E eu, galera, que pus os dreads, agora não tem... Mulher não tem cabeleireiro, os bagulho tá tudo pendurado aqui na minha cabeça. Pessoal, todos vendo a tela preta aí? Sim. Sim, tranquilo? Então vamos lá, galera, para relembrar, né? A primeira coisa que a gente precisa saber, né, é entender a circunferência, né? A gente sabe, lembra da famosa pergunta que eu fiz quando eu comecei a falar sobre circunferência, né? Qual a diferença entre circunferência e círculo, né? O círculo ele é preenchido dentro, né? A circunferência a gente só tem ela aqui em volta e pontinho, né? Até eu falei, lembrem do raio da bicicleta, né? Da roda da bicicleta, que tem aqueles raios, né? E tal, né? E aí entramos na equação da circunferência. Galera, só uma circunferência. Só mais uma coisinha, galera. A gente vai fazer uma revisão hoje aí desses trabalhos, essas atividades que eu peguei de vocês que deram alguma coisinha errada. Aí no particular eu vou mandar uma para cada um para a gente para a gente refazer aí e tentar entender onde foi o erro, tá? Uma espécie de análise do erro faremos aí. O que, como e por quê. Vocês ficarem felizes e lembrar da escola, né? Então, vamos lá, povo. Como que surge, né? Por que a gente faz o estudo da circunferência? Lembra que a forma da forma geral da circunferência, da equação da circunferência, ela é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual ao r ao quadrado. Lembrando que esse xc e esse yc
são coordenadas do centro, né? Por que que ela tem essa forma, a circunferência, né? Porque lembra que eu fiz para você, nós temos lá o nosso famoso e amado plano cartesiano, e esse x e y, xc e yc, são dois pontos dentro da circunferência, né? Eu tenho aqui o meu xc e o meu x, o meu yc e o meu y, e aí eu construí aqui, eu faria os meus pontos ligados. Até que aqui eu estou me saindo melhor que na lousa, hein, galera? Tudo bem que está torto ainda, mas está quase. E aí, esse ponto XC, ele é o centro da circunferência, né? Então, minha circunferência... Agora que eu vou errar, galera, pode zoar. Mas eu tenho a minha circunferência que ela começa aqui. Ela faz assim, bem torta. Nossa, ficou horrível. Pera aí, galera. Que aí não dá para fazer nem o... Vamos lá. Aqui. Bom, não são muito diferente do que eu queria, tá? E esse ponto aqui, C, ele é o centro da circunferência, né? Se ele é o centro da circunferência, a ligação entre esses dois pontos, apesar dessa circunferência bem zoada, aí tá pior que ovo, mas pelo menos vocês entendem. Essa ligação entre os pontos, que é o meu raio, né? E aqui eu tenho um ponto P genérico, um ponto qualquer, tá? E aí, por que que ela chega nesse formato, né? Porque nós fazemos a distância entre os pontos, né? Lembra que a distância entre os pontos é a raiz de x menos o xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. A distância entre dois pontos é essa, tá? E aí nós chegamos nessa circunferência aqui. Lembrando que essa circunferência aqui, que eu vou circular aqui, essa equação, aliás, da circunferência que eu estou circulando de azul aqui, ela é a equação reduzida, tá, galera? O formato dela é o formato reduzido. Tudo bem até aqui, povo? Tranquilo? Então, vou dar um exemplo aqui para a gente relembrar como que se faz ela, né? Como que a gente chega na equação da circunferência. Deixa eu só, antes, galera, plugar o meu carregador aqui, senão acaba a bateria do computador. Galera, é o seguinte, como eu disse no início, tivemos algumas dificuldades nas atividades que eu recebi aí. Então, interrompam-me aí na hora que precisar, tá? Quando vocês achar que precisam me interromper aí, tá, povo? Vou apagar aqui, beleza? Para a gente continuar e eu ter espaço dela, tá? Ou não, vou deixar aqui, porque aí vou ver se eu tento fazer nesse espacinho aqui para ficar mais... a gente ver ali o que tem. Então, vamos lá, galera. Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Então, qual seria a equação de uma circunferência que ela tem os pontos 1 e 2 e o raio igual a 3, né? Como que a gente faz isso? É simples, galera. É só substituir na equação ali em cima, tá? O que acontece? Esses pontos aqui, os pontos são o centro, né? Eu pus P aqui, ó, mas na verdade eu posso encarar como o centro, né? Circunferência de centro 1 e 2. Então eu substituo ali, ó. A equação, eu sei que a equação é x menos xc ao quadrado mais
y menos yc ao quadrado é igual ao r ao quadrado, e esse r é o raio. Então, simples assim. Vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. E aí eu finalizo com x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. E se encerra aqui, tá? Bem simplão, parece coisinha de oitavo, nono ano, mas é assim mesmo. Bem tranquilão, tá? Esse é o início do conteúdo circunferência, equação da circunferência que a gente viu, tá? A gente só precisa se atentar, galera, nos sinais, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um ponto 1 e menos 2, aqui embaixo ele ficaria mais, tá? Porque menos com menos vai dar mais. Eu não posso me esquecer disso, senão a gente até faz o procedimento correto de achar a equação de uma circunferência quando o exercício pedir, mas aí todo o procedimento vai por água abaixo porque a gente vai esquecer do sinal. E em Enem, vestibular e aí concursos, eles adoram fazer isso. Eles colocam umas alternativas todas parecidas lá para a gente, se não tiver atento, acaba errando o exercício inteiro. Até faz o procedimento correto, mas erra o exercício inteiro, beleza? Uhum. Aí é o seguinte, dando isso aqui, a gente precisa, como eu falei para vocês, isso aqui é o formato reduzido da equação. Vou apagar aqui a lousa, tá, povo? A gente precisa chegar na equação geral da circunferência. Como que a gente faz isso? A gente usa o produto notável lá. Que a gente desenvolve... Lembrou? Aham, que dá um bagulho mó gigante. Isso, dá um bagulho mó gigante, exatamente. A gente precisa tirar esse que eu estou passando aqui com o mouse em cima, ó, esses 2x menos 1 ao quadrado aqui, y mais 2 ao quadrado, tá? A gente tem que desenvolver esses produtos notáveis e aí a gente chega na equação geral da circunferência. E quando a gente vai fazer a equação geral da circunferência, tem um detalhe importantíssimo, galera, que não pode esquecer, que é quando eu desenvolvo o produto notável, por exemplo, x mais 1 ao quadrado. Lembra que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro do segundo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse quadrado do segundo, a gente tem que tirar ele da circunferência, porque senão é um detalhe a mais que entra na circunferência, tá? Então eu vou pegar aqui, pô, essa mesma equação que a gente estava fazendo, para poder desenvolver. Deixa eu pegar aqui minha caneta. A equação era x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9, certo? Que aí já estava o 3 ao quadrado ali. Então, como que a gente faz? A gente pega esse aqui, ó. X menos 1 ao quadrado é aquilo que eu falei. Quadrado do primeiro... Aí aqui é menos, né? Porque o sinal dentro do parênteses é menos. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o y menos 2 é a mesma coisa. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí essa parte aqui, na hora que eu for colocar na circunferência, eu tenho que tirar ela da circunferência, porque ela está agregada a mais aí, né? Como se estivesse sobrando. Então, como que vai ficar? Vai ficar o meu x ao quadrado, vou colocar essa parte aqui, e aí vamos procurar sempre colocar numa ordem, tá, galera? É x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 1 menos 4 menos 9, que eu trago ele para dentro aqui, ó. Tá? Para dentro do final do igual eu mudo. Isso, boa, Mateusão. Igual a 0. E aí eu faço essa maravilhosa continha aí. Só ali do detalhe. X ao quadrado mais y ao quadrado.
menos 2x menos 4y, menos 1 Menos mais 14. menos 4 vai dar menos 5, menos 9, menos 14 igual a zero. Essa aqui é a forma geral da equação da circunferência, certo, povo? Uhum. Ok? Dúvidas? Não? Então, beleza, vamos continuar. Alguém falou e eu não ouvi, galera. Não, não tenho dúvida não, professor. Boa. Tá? Qualquer Tranquilo. coisa, mandem. Quem tiver sem microfone aí, manda no chatzinho, tá, povo? Ok? O Mateusão mudou de lugar, ficou um lugar mais claro, mais arejado. Isso aí, Mateusão. É. Então, beleza, povo. Vou apagar aqui, tá? Pra gente continuar, tudo bem? Vamos fazer vou fazer mais um exemplo desse, galera. Ao contrário, eu vou dar a circunferência e a gente vai achar os dados dela, tá? Então vamos lá, vou apagar, beleza? Quem chegou depois ou tá com algum problema aí, galera, fica tranquilo que a aula também é gravada e eu disponibilizo o link lá para vocês, tá? Sim, senhor. E aí as outras matérias, povo, enquanto apaga? Os professores estão dando aula também? Estão tudo assistindo vídeo aula aí? Menos filosofia e sociologia. Até agora a gente não teve nenhuma. E redação. E redação, verdade. Mas a Saudades, gente não Wagner. teve nada desde que entrou na quarentena. E hoje, amanhã, galera, vai fazer um mês que a gente está de quarentena, hein, cara? Um mês dentro de casa. Foi ontem que fez um mês, professor, dia 16. Para vocês, né? Nós ainda fomos na escola no dia Verdade. 17, porque alguns alunos iriam também. Nós, professores, entramos, por isso que eu falei, entramos no dia 18. Vamos lá, ó. O coordenador me mandou mensagem aqui, galera. Viu? Nossa, o que aconteceu com o Wagner? Eu também não sei, não, cara. Eu não sei se ele tá. O filho dele estava com problema. Não sei se ele pegou algum problema. Mas vamos torcer para que fique logo bem e volte logo, né? Nossa, sim. Vamos lá, povo. Se eu tenho essa equaçãozinha aqui, ó. X menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 5. Tá? Como que eu faço para achar o centro e o raio? Olha lá o coordenador falando. O Wagner estava com suspeito e o médico dele decidiu afastá-lo. Cacete. Mas vai ficar bom. Forças para ele, como colocaram aí. Energia positiva, galera. Energia positiva é sempre bem-vinda, viu? Então vamos lá, povo. Como que a gente faz para saber quem que é o centro e quem que é o raio aí quando eu dou a equação, né? A gente sabe que o formato desta equação, ela é... Deixa eu pôr um amarelinho. Bom, o raio é raiz de 5. Isso, boa, Mateusão. Por quê, né? Porque o raio na equação, ele é sempre elevado ao quadrado, né? E lembra que o formato da equação reduzida, aqui a gente pegou um formato de equação reduzida, só um detalhe aí, quando a gente pedir a raio e a coordenada, né? Qual que é o centro e qual que é o raio? E o exercício der para vocês uma equação geral, aí, galera, sempre reduz a equação porque fica mais fácil, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, vou fazer o detalhe, mas só de bater o olho já dá para você perceber qual que é o centro e qual que é o raio, tá? Por que você fala isso, professor? Porque é o seguinte, o formato da equação é x menos xc, olha o czinho aqui, mais y menos yc
igual ao raio ao quadrado. Ô, Eric, E aí a gente só substitui ali, né? Eu só tenho que atentar ao seguinte, ó, tá vendo aqui o meu sinal de menos da forma geral da equação reduzida e aqui o meu ponto menos, ó. Então esse C, esse XC e esse YC é que são as coordenadas do centro da circunferência, tá? Só no que caso- ele... Pode falar? e no caso o centro vai ser 3 e menos 2, né? Muito bem, Matheusão. Tô bebendo uma aguinha aqui, galera, tá? Porque Não, menos já. com menos é mais. Então, o meu centro vai ser 3 e menos com mais dá menos 3 e menos 2. E como o meu raio ele é ao quadrado e eu tenho 5 aqui, ele fica raiz de 5. Simples assim e acabou, galera. Não tem muito o que fazer, tá? Uhum. Beleza? Tranquilo até aqui? Se, por exemplo, o raio fosse 4, a gente usa o mais ou menos 2? Ou os dois? Nesse caso ele pode ser os dois, né? Mas pode usar o positivo, tá? Porque é o seguinte, a raiz de 4 ela é 2, né? Positiva. A gente... Esse mais ou menos 2, ô Mateusão, ele é o seguinte, é para a gente geralmente achar um valor de x, tá? Aqui no caso a circunferência é um exercício dado já, tá? Então, por exemplo, quando eu coloco assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero, então x ao quadrado eu passo para lá, ele é igual a 9. Então, aqui o x ao quadrado vai ser, desculpa, vou riscar aqui, ó. O x vai ser igual a raiz de 9, e aqui sim o x pode ser mais ou menos 3, porque esse x aqui, que eu estou circulando, ele tanto pode ser, tanto vale para ele, nesse caso específico aqui, ser menos 3 ou mais 3. Quando a gente faz fala de um exercício específico, a gente está falando direto do exercício. Aí você pode utilizar o valor positivo dele. Tá. Certo, meu povão do terceirão? Certinho. Boa. Galera, equação da reta não tem... Desculpa, equação da reta. Equação da circunferência, ele não tem muita diferença não, tá? Não tem muito o que fazer. É isso, é bem simples. A gente já viu isso aqui. Só se atentem de transformar a equação geral numa equação reduzida e vice-versa. E se atente quando eles derem isso, o que o Matheus falou, quando eles derem um exercício e pedir o raio, de a gente transformar, lembrar que sempre o raio na equação da circunferência, ele é elevado ao quadrado. Beleza, povão? Então é o seguinte, a partir daí, a gente começou a fazer as posições, vou apagar aqui, tá, galera? A gente começou a fazer as posições relativas das circunferências, né? Primeiro a gente fez a relação de um ponto na circunferência, deixa eu ver se eu recebi alguma coisa aqui. A gente começou a fazer a primeira relação de posição da circunferência que a gente começou a fazer, é a relação de um ponto na circunferência, tá? E depois a gente veio para a reta, a relação da reta e a circunferência, e por final, que foi o último conteúdo, que foi a última aula que eu dei para vocês a semana passada, a gente fez a relação das posições entre duas circunferências, tá? E é o seguinte, galera, como a gente já viu isso aqui, eu vou emendar a posição da reta e do ponto numa balada só aqui, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Então, o que acontece, né? Qual que é a posição relativa de um ponto de uma reta em relação a uma circunferência? Bom, povo, não tem segredo, tá? Deixa eu achar minha caneta aqui. Tem a circunferência aqui, ó. Uau, quase saiu boa, hein? Vou tentar fazer uma boa, galera. Só um minutito.
Vamos lá. Não, esse é o melhor que a outra. Mas é o seguinte. Tá bom. Mas foi bom, foi melhor que a outra. Mas e aí é o seguinte, galera. Quais são os pontos que quais são as posições que podem existir aí, né? Eu não posso esquecer que na minha circunferência eu tenho aqui o meu centro e raio. O meu centro e o raio, tá? Tchananã. Que esse aqui ele já entra como reta, né? Ele já vai aparecer como reta na circunferência. Então eu tenho aí, galera, sempre eu vou ter 3 possibilidades. Ou o ponto está dentro da circunferência. Em cima ou fora? Isso, ou ele está em cima da circunferência, ou ele está para fora da circunferência, tá? E aí é o seguinte, quando ele está dentro da circunferência, a distância do ponto ao centro, ela é menor que o raio. Tá? Quando ele está em cima, exatamente em cima da circunferência, essa distância ponto e centro, ela é igual ao raio, e quando ele está para fora, obviamente, eu vou até dar uma traçada aqui, então vou aumentar meu ponto, que eu tracei errado. E quando ele está para fora, obviamente que essa distância ponto e centro da circunferência, ela é maior que o raio, tá? Então, famoso exemplinho. Qual que é a posição de um ponto, por exemplo, um ponto P1 e 4, em relação à circunferência, que ela tem a equação x² mais y² menos 4x menos 6y menos 4 igual a 0. Então, aqui a gente viu que vamos ter que... Primeira coisa, olha como tudo vai ligando uma coisa a outra, galera. Primeira coisa a fazer aí, que é reduzir a equação, né? Para depois a gente seguir achar a posição desse ponto aí em relação à circunferência. Então, lembra lá para reduzir que eu fiz agora há pouco para vocês. Eu tenho um x² ali na equação e um menos 4x. Então, o que acontece? Provavelmente o meu produto notável aí, ó, é x² menos 4x, tá? Ele vai ser x menos 2², porque o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, menos, aliás, né, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E assim, eu tenho também com o y. O y que está ali é menos 6y. Então, eu tenho, um y² menos 6y vai ficar para mim y menos 3², tá? Pelo mesmo motivo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? E aí, como que eu vou fazer para achar esse ponto, né? Mas vamos lá, é tranquilo também, tá? Como que eu faço? Eu faço aqui a minha equação, ó. X menos 2² menos o 4, que é a sobra aqui, ó, do meu quadrado, mais y menos 3² menos o 9, tá? Igual a 0? Então, para eu igualar igual a 0, eu tenho que deixar aqui esse menos 4 ainda, que é esse menos 4 aqui em cima, ó, e aí sim igual a 0. Só que é o seguinte, na equação da circunferência, nós precisamos do raio, né? Então, eu vou ter que pegar todos esses valores aí e puxar ele para lá, tá? Que vai dar depois 17. da igualdade. Isso, vai dar 17, exatamente, Mateusão. Então, minha equação da circunferência, ela vai ficar assim, ó. X menos 2², a reduzida, né? Mais
y menos 3 ao quadrado, menos 4 mais menos 4 dá menos 8, mais menos 9 dá menos 17. Passando tudo isso para o lado de lá do sinal de igual, fica 17, tá? Só que é o seguinte, esse 17, eu vou ter que fazer ele, eu vou ter que lembrar que o formato da equação é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Então, o que ele vai me dar, esse r aqui? Se é r ao quadrado, ele é igual a 17, o raio vai ser igual a raiz de 17, tá? Então, a equação, povo, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a raiz de 17. Beleza? Todos entenderam aqui? Alô? Quem me chamou? Acho que ninguém, prof. Tá, eu ouvi um Eric aí. Bom, só que é o seguinte, ela fica aqui a raiz ao quadrado, né? Só que o que acontece, povo? Eu preciso elevar isso aqui, ó, ao quadrado. Eu tenho que tirar ele da raiz, tá? Eu tiro ele da raiz, ele vai ficar... Opa, desculpa, galera, me confundi aqui. Espera aí. Chance, ok. Descobri uma maneira de apagar aqui as coisas mais fácil. Na verdade é o seguinte, o raio é raiz de 17, tá? Se aqui ele é ao quadrado, ele só vou tirar a raiz dele. Deixa eu ver se ele sai ali. Povo. Galera, sumiu todo mundo ou tá todo mundo aí ainda? Tô aqui, prof. Aqui, tá, Tudo beleza. certo. Certo? Essa é a forma, aqui, ó, acaba aqui. Esta é a forma reduzida da equação da circunferência. Então, a pergunta é, qual que é a posição relativa entre o ponto 1 e 4 em relação à circunferência, a equação da circunferência? O que a gente não pode esquecer aqui é que aqui a gente já tem o quê? O nosso centro, né? Qual que é o nosso centro? Ele vai ser 2 e 3, tá? Olha só aqui como ficou a minha equação. Aqui, ó. Tá? Como ficou minha equação embaixo e qual que é o formato genérico dela, tá? A forma geral dela, beleza? Por isso que o meu centro é 2 e 3. E aí agora é o seguinte, se ele quer saber qual que é a posição do ponto em relação à circunferência, eu passo a ter 2 pontos agora. O ponto que a equação me deu, que o exercício me passou, e o meu centro aqui, galera. Espera aí que eu acho que tem gente que me chamou mesmo. Matheus caiu. Caiu, fala para ele levantar, galera. Uhul! Eu acho que daqui a pouco ele deve voltar. Por isso que sumiu o áudio. Ele deve ter acontecido alguma coisa, mas ele desconecta, ele parece. Essa foi boa, né? Ele desconecta, mas ele vai aparecer. Se ele for entrar, aparece uma janelinha para mim, galera. Fiquem tranquilos. Vamos torcer para que ele volte. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caraca, galera, 19 alunos na classe. Porra, que feliz, galera. Quase lotação total. Certo aqui, povo? Então é o seguinte, eu tenho 2 pontos agora para eu poder achar qual que é a posição desse ponto em relação à circunferência. E aí, meu amado povo de Deus, eu vou ter que lembrar lá do começo das nossas aulas, tá? Que é o quê? A distância entre 2 pontos. Quem lembra achar a distância entre 2 pontos? Tem algum
ser aí que consiga lembrar? Povo de Deus. Falem agora, o cálice para sempre. Boa, galera, isso mesmo. Eu gosto de ver a participação de vocês. Calma, não precisa falar todo mundo junto. Fala um de cada vez, tá? Fiquem tranquilos. Eu É. realmente não lembro, desculpa. Só pra Tá você não ficar brava. Eu entendo, galera. Sexta-feira, 9 horas da madruga, a gente tá meio balão ainda, tá meio barro, meio tijolo, como diria o mano aqui da rua. Mas é o seguinte, galera, tente lembrar dessas coisas, tente assimilar. Eu não vou falar para vocês decorar a fórmula, porque decorar eu não gosto muito dessa palavra. Mas quando a gente entende, fica mais fácil, tá? Mas quando a gente tem aqui uma distância entre dois pontos, entre o ponto C aí e o centro, lembra que é a raiz quadrada de xp menos xc ao quadrado mais yp menos yc ao quadrado, tá? Aqui, na verdade, galera, deixa eu só ver se o Matheus voltou. Nova Marina, acho que ele caiu mesmo. Ele disse que tá sem internet pro. Ixi, tá, beleza. Bom, tá gravado aqui, depois ele vê. Aí, povo, é o seguinte, aqui tanto faz quem a gente coloca primeiro, tá? Se o XP ou XC, tá? Porque eles estão ao quadrado dentro do parênteses, então não tem tanta importância na ordem. E mesmo assim, a distância entre um e o outro, né? Imagine assim, eu saio do ponto 1 e 4 e vou até o ponto 2 e 3. A distância é a mesma que eu saí do 2 e 3 e ir para 1 e 4, tá? Quando a gente vai daqui para Santos e volta, a distância da ida é a mesma distância da volta, certo, povo? Então vamos lá, meus amados. Distância entre P e C vai ser... Eu só não posso esquecer de colocar o X com X e Y com Y, tá? 1 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 3 ao quadrado. Então, a distância PC vai ser 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 3 dá 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, e 1 ao quadrado dá 1. Então, essa distância, ela é raiz de 2, né? Agora, o que a gente precisa saber para finalizar o exercício, para saber qual que é a posição desse ponto em relação à circunferência da equação que foi dada aqui em roxinho, aqui, ó, que eu coloquei para vocês, tá? Olhar essa distância e ver e fazer a análise dela em relação ao raio. Quem que é maior? O raiz de 2 ou 17 ao quadrado? 17, né? Então, se ele é menor, esse ponto aqui, essa distância, com certeza, ela está dentro da circunferência. Tá? Ela enquadra nessa parte roxa aqui, ó, que eu estou circulando na circunferência. Beleza? Acabou o exercício, galera. Simplão assim. Tranquilos? Tranquilo, pro. Boa. Aí, vamos fazer agora só um exemplo. Eu fiz agora a relação do ponto em relação à circunferência. Vamos fazer só uma relação da reta e depois a gente finaliza, tá, galera? E não tem muito segredo, não. Esse conteúdo não é difícil, né, povo? É bem tranquilo mesmo, porque ele vem cheio de fórmulas para a gente saber. Se a gente entende a fórmula, fica facinho de jogar, tá? A posição de uma reta em relação a uma circunferência, ela é igual ao ponto, tá? Só vai diferir aí a hora que a gente for fazer a distância da reta em relação ao ponto, tá? Que ela deixa de ser dessa maneira aqui, ó. Ela tem um outro cálculo. Beleza? Posso apagar aqui? Boa. Pode, pro. Então vamos lá, galera. Deixa eu apagar aqui. A gente já
E ó, continua. Ele deve ter caído, o Matheus, acabou a internet dele, ou deve ter dado algum boom, que nessa época de quarentena, o que tem usado a internet, imagina se não fosse a internet na nossa vida, hein, galera? Imagina a quarentena nos anos 80, anos 70 lá. Ah, que tristeza. Já pensou, povo? Não tem internet? Aí os povos ficam loucos. Ontem eu falei para minha mulher, é bom que eu e a minha esposa, nós temos uma relação muito boa. Ontem eu fiz uma proposta para ela para a gente brigar, para ver se dá um ânimo. Obrigado, um tapa, você chama a polícia, Lei Maria da Penha. Aí eu fui preso em casa, fica preso na cadeia, né? E piorou a situação. Mas vamos lá, voltando aqui, galera. Tenho minha Tenho minha circunferência, tenho meu centro e o ponto é a mesma, e a reta é a mesma coisa, galera. Ou a reta vai estar em cima da circunferência e ela vai ser igual ao centro, ou ela vai estar dentro da circunferência, porém, vou pôr aqui a reta menor que o centro, ou ela vai estar para fora, e aí ela é maior que o centro, tá? Não tem muita muita coisa para se falar aí não, tá? Ô, professor, posso te interromper rapidinho? Sim, fique à vontade, minha querida, diga lá. É que agora, 9h55, a gente tem aula de gramática, tá? Só pra não dar... Então, errado povo, é o nos seguinte, eu não vou continuar porque são 9h50. Pô, galera, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Matemática tem se estendido, né? Está sendo o maior tempo de aula que vocês estão ficando? Até que... a da Janine a gente ficou 1 hora. Porque, por exemplo, se eu for continuar aqui agora, com certeza, só para eu dar o exemplo para vocês, vai demorar aí pelo menos uns 10, 15 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, povo. De qualquer forma, essa aqui era uma aula, como graças a Deus a gente está dentro dos nossos conteúdos, a gente está dentro do prazo, não está atrasado e nem nada o nosso conteúdo. Quando a gente, se Deus quiser, voltar logo para a sala de aula, a gente vai estar redondinho. Eu vou gravar as demais, a continuação e posto para vocês. E aí é o seguinte, dos exercícios, das atividades que vocês me entregaram, eu vou pontuar aquele individualmente, tá? Eu chamo no chat individual cada um e falo, ó, Joaquina, você errou aqui por causa disso, por causa daquilo, como se fosse uma análise de erro que a gente faz na escola, certo, povo? Certo. Fantástico. Galera, então é o seguinte, segunda e terça não vai ter aula, porque é feriado, uma ótima oportunidade para a gente ficar em casa, tranquilo, certo? Certo. Então, desejo a vocês aí bom final de semana. Eu estou no Schools lá, galera, no chat. Às vezes alguém me faz uma pergunta e eu estou dando aula no Fundamental 2 ou alguma outra sala do ensino médio. Eu não respondo na hora, mas eu não deixo de responder não, tá? Todo dia eu entro lá no chat e vejo quem me fez pergunta. Eu tenho a minha horinha aqui de chat para responder e eu devolvo para vocês as questões que vocês me fazem, beleza? Beleza, professor, obrigada. Alguém quer pontuar, quer falar algo? Acho que não. Então, beleza, galera. Vamos para a aula de vocês lá. Bom final de semana. Para você vocês também, são do professor. terceirão, eu posso falar isso. Eu estou com saudades de falar isso para vocês. Galera, sexta-feira, final de semana, pelo amor de Deus, não usem drogas, ouçam rock and roll e se forem transar, usem camisinha, povo. Beleza? Beijão para vocês, galera. Se cuidem. Beleza, professor. Bom Abraço. feriado. Tchau.